Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com uma grande satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela SegVita, nosso curso de empilhadeira, né? Aqui a gente está falando do nosso episódio de número 8, o qual o tema será equilíbrio da máquina, centro de carga, ponto de equilíbrio e capacidade. Pessoal, a SegVita vem despontando como uma das melhores escolas que temos aqui no Brasil. E eu faço parte desse trabalho com grande satisfação e orgulho. Hoje o nosso tema aqui é sobre o equilíbrio da empilhadeira, né? Uma forma básica de se falar. Trago para vocês algo de suma importância. Pessoal, a empilhadeira ela é construída de maneira tal que o seu princípio de operação é o mesmo de uma gangorra. A exemplo dessa imagem que eu mostro para vocês aqui, né? De um lado da gangorra você tem o contrapeso, 100 kg. Por exemplo, do outro lado da gangorra você tem a carga, 100 kg também, por exemplo. É essa imagem aqui representada acima. Você tem de fato aqui a empilhadeira, você tem o contrapeso e você tem o peso da carga. Tem que existir um equilíbrio. Daí a gente fala sobre o equilíbrio da empilhadeira. Tem que existir um equilíbrio de tal forma que o peso da carga não ultrapasse o peso do contrapeso, porque senão ela vai tombar. Isso é base. Isso aqui tá mostrando para a gente e para mim que o peso da carga não pode ser superior do que o peso do próprio contrapeso. E esse é o limite total que a empilhadeira consegue suportar sem tombar. Observe que esse triângulo aqui nesse desenho está representando aqui, na verdade, a direção desse pneu, o pneu dianteiro. Porém, pessoal, a carga colocada nos garfos ela deve ser equilibrada por um contrapeso igual ao peso da carga colocada no outro extremo, desde que o ponto de equilíbrio ou centro de apoio esteja bem no meio da gangorra, que é o que está acontecendo aqui. Estou no meio da gangorra, no ponto de equilíbrio da empilhadeira. Agora, isso aqui também não é uma regra. Por exemplo, o peso e o contrapeso, a carga, no caso, né, a carga, ela, que é o peso, ela pode ser igual ou inferior ao contrapeso. Mas não é uma regra fixa, porque eu explico para você. Podemos, com o mesmo contrapeso, empilhar uma carga mais pesada, com o mesmo contrapeso, botar uma carga mais pesada, bastando para isso deslocar o ponto de equilíbrio ou centro de apoio para o mais próximo da carga. Tá, pessoal? Então, eu deslocando o centro de apoio para o mais próximo da carga, eu consigo sim botar um peso maior do que o próprio contrapeso. Esse desenho aqui, ó, representa bem. Olha só onde está o centro de apoio da empilhadeira. Olha essa imagem aqui onde está o centro de apoio. Está no ponto de total de equilíbrio. Então, nesse caso aqui eu tenho que botar o peso igual ou inferior ao contrapeso para a máquina não tombar. Nessa situação aqui eu posso colocar um peso superior ao peso do próprio contrapeso, porém basta para isso deslocar o ponto de equilíbrio para o centro de apoio, para o mais próximo da carga. Porque aí, quando eu pego o centro de apoio e jogo mais próximo da carga, e o contrapeso, de certa forma, ele vai ganhar mais sustentabilidade e o ângulo de abertura vai diminuir, fazendo com que o equipamento não venha tombar ou venha gerar um acidente. Agora, pessoal, é muito importante saber qual a distância do centro das rodas até onde a carga é colocada. Isso é importante você saber. Bom também salientar que toda empilhadeira ela tem a sua capacidade específica a um determinado centro de carga. Isso em virtude de transportar sua carga fora da base dos seus eixos, ao contrário do que acontece com a carga transportada por caminhão. Então, a carga transportada por caminhão, olha que o centro da carga, aqui, o eixo da carga é esse aqui. Agora, olha a empilhadeira onde a carga está alocada. Não é? O centro da carga é esse aqui.
mas a carga está alocada na parte frontal da empilhadeira. Aqui não, eu tenho o centro da carga praticamente no meio do caminhão. É por isso que o texto fala que toda empilhadeira tem a sua capacidade de carga específica a um determinado centro de carga. Isso em virtude de transportar a sua carga fora da base dos seus eixos. Então, fora da base de quem? Dos eixos. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com um caminhão, que é isso aqui. A gente mostra que a carga está dentro do eixo do caminhão. Aqui não. A carga na empilhadeira não. A carga está fora do eixo do equipamento. Por isso que a gente tem que estar sempre analisando isso daí. O centro de carga zero é a medida tomada a partir da face anterior, que é essa aqui, dos garfos. Olha aqui, ó, até o centro da carga. Então, face anterior, centro da carga, tá medida aqui. Então, isso aqui, pessoal, é o centro de carga zero. Isso aqui é o centro de carga zero, ó. Centro de carga zero. Tá? Chegou aqui no eixo aqui, ó, para trás, eu tenho centro de carga zero. Agora, a partir daqui para frente, todo o peso começa a ser significante em relação ao contrapeso. É por isso que a gente não pode exceder. Tem-se como norma especificar as empilhadeiras, por exemplo, até 999 quilos a 40 centímetros do centro de carga. Tá? Então, se eu tenho um contrapeso de 999 quilos, eu vou ter ali 40 centímetros em relação ao centro de carga, que eu vou ter o meu eixo zero, tá? De 1.000 até 499 quilos, ali eu vou ter agora 50 centímetros. Então, se minha empilhadeira ela suporta mais de 1.000 quilos até o peso de 4.999 quilos, eu já vou ter a referência de 50 centímetros, contando daqui para frente. E de 5.000 até 7.000, 60 centímetros. Então, essa é uma fórmula básica de se calcular o centro de carga zero. Que caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira ou o centro de carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio e, consequentemente, um tombamento, com sérios prejuízos, tanto para o operador quanto para o equipamento ou para a carga. Então, pessoal, o negócio é sério. Você que está entrando na área, você que não que está começando agora, e você que já está na área, tem que se atentar a essas questões. A gente está trabalhando com equilíbrio, com peso, com respeito ao que a máquina suporta. Não vá querer aumentar a carga de forma deliberada, porque você pode e vai se acidentar. Então isso é bom ficar claro entre nós. É por isso que a importância do nosso curso, dos nossos estudos. O que vai influir no equilíbrio daquela gangorra é isso daí. Qual é o peso utilizado nos extremos? Qual é o peso? Eu tenho aqui o centro zero, né? E aqui, qual é o peso que eu estou utilizando nos extremos? Tá? A distância desses pesos, se esses pesos se alongou para além do garfo ou da minha forquilha, então a gente tem que prestar atenção nisso. Você que é operador, operar a empilhadeira não é só pegar lá, chegar lá no pallet, pegar a empilhadeira do ponto A e levar para o ponto B. É algo que transcende isso aí. Você tem que saber o que tipo de peso você está pegando, qual o volume que ele tem, para não ocorrer acidente. Como não se pode variar o peso próprio de uma empilhadeira, nem a posição do seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, ficamos limitados a procurar o equilíbrio somente escolhendo adequadamente as dimensões, eu já falei agora, e peso da carga e sua posição sobre os garfos. Tá, pessoal? Então, que coisa interessante, né? Como a gente não se pode variar o peso próprio da empilhadeira. Eu não posso variar um peso. Se a empilhadeira é 1.000 kg, é 1.000 kg. Não tem como eu transformar ela em 1.500 kg.
o peso, entendeu? Então eu não posso variar o peso aqui da empilhadeira. Então quem é que eu vou controlar? O peso da carga, controlando ali a posição do seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras. A placa de identificação ela vai estar trazendo ali informações especificando o próprio centro de gravidade e também a carga correspondente. Observe aqui a relação carga e distância. Né? Você tem aqui embaixo a capacidade, né? E aqui ó, os quilos, né? Capacidade em quilos. E aqui você tem o centro de carga, que é dado em milímetros. Tem aqui, pessoal, a tabela, né, de carga para a empilhadeira de 2.500 quilos, que aqui é o peso, não é isso? E aqui, pessoal, ó, é o centro de carga, que é dado em milímetros, né? Esses milímetros aqui é o distanciamento da face de encosto do garfo até o centro de gravidade da carga. Então, observe, se eu tenho, por exemplo, vou pegar os extremos aqui, se eu tenho 2.500 quilos, qual a distância, né? Qual a distância que eu vou estar sendo permitida por um peso ali, uma empilhadeira de 2.500 quilos? Qual a distância máxima ali que eu posso atingir para além dos garfos, né? Para a distância, né? Entre a face de encosto dos garfos até o centro de gravidade. A 60 centímetros, tá vendo? 600 milímetros, 60 centímetros. Pouco mais, né? Então, 2.500 quilos, algo aí é maior aí do que 60 centímetros. Você pega como referência aqui, ó, essa bola aqui, essa sinalização. 2.500. Aqui você vê a referência de peso e aqui você tem a referência de distanciamento dado em milímetros. Transformando aqui 600 milímetros, 60 centímetros é a distância da face de encosto dos garfos ao centro de gravidade da carga. Agora um recado para os operadores, muito cuidado, porque se o operador ele tentar pegar mercadoria com o centro de carga maior que o especificado, sem obedecer a diminuição de peso, que é relativa, pode comprometer a estabilidade frontal da empilhadeira. Então, se eu tenho uma capacidade de 2.500 kg e eu for querer pegar os mesmos 2.500 kg a uma distância aqui, ó, se dá 700 milímetros, isso pode comprometer e gerar um tombamento. Por quê, pessoal? Olha onde está meu centro de carga, onde está meu eixo zero, mas olha o quanto essa carga já se estendeu. Mas aqui é 2.500 kg, também a capacidade de 2.500 kg, então eu tenho um equilíbrio. E esse 2.500 que ela suporta é numa condição onde a carga está apoiada de uma forma normal. Essa carga já excedeu a distância. E isso já pode comprometer, porque eu tenho agora um desequilíbrio, na verdade. Olha só, tombando para frente. Eu tenho um desequilíbrio aqui. Isso aqui é uma balança. Lembra que a gente começou mostrando que é tipo uma gangorra? Olha aí. Vamos botar essa imagem aqui. Olha só. Eu tenho aqui 2.500 kg ela suporta. Mas qual a distância que eu tenho que respeitar? É 1.200? Se eu tenho um equipamento que suporta 1.000 kg, eu tenho que respeitar os 1.000 kg. Melhor ainda se eu pegar menos de 1.000 kg. Agora, se eu for pegar 1.000 kg, que isso respeite as distâncias. Porque isso aqui já excedeu. Então, fatalmente, pode gerar um tombamento e até um acidente grave. Para se manter as cargas bem firmes em cima dos garfos, o comprimento dos mesmos deve atingir pelo menos 3/4 de profundidade da carga, ou seja, 75%, exatamente como está mostrando aí. 75%, isso aqui já ultrapassou 75% há muito tempo. Por isso que ela tomba. Mas é o mesmo peso exatamente. Mas eu não tenho que olhar só o peso que está aqui e o peso do contrapeso e o peso que está no garfo. Eu tenho que considerar também a parte que está saindo. Então aqui está certo, olha só. 75% o garfo tem que entrar das dimensões em relação às dimensões da carga, do comprimento da carga. Observe também aqui, pessoal, que todo operador ele deve conhecer o que é estabilidade lateral. Ou seja, como operar a máquina
sem ocorrer um risco de que ela tombe para os lados. Então, por isso que é importante saber o que é uma estabilidade lateral. E aí eu destaco para você, para que haja estabilidade, qualquer equipamento precisa ter uma base de apoio. Qualquer equipamento, senão ele tomba. Isso acontece com a mesa que você está na tela aí, com a cadeira. Ele tem que ter uma base de apoio. E eu destaco para você que na empilhadeira a base feita ela é feita em 3 pontos. Então é aqui, ó, a parte frontal. Os 2 eixos são esses aqui, ó, formando o triângulo. E o outro é aqui, ó. Esse pino aqui é de muita importância, que é a união entre o chassi, né, e o eixo de direção. Então esse trecho aqui é o 3º ponto, né, de base ali da empilhadeira, né, de equilíbrio da empilhadeira. Então é dessa forma que a empilhadeira é representada em relação a equilíbrio, né? Você tem esse triângulo aí ao contrário. Na frente você tem os 2 pontos de equilíbrio, né, os 2 pontos frontais, e aqui você tem o ponto dorsal ou traseiro, que é essa união que eu acabaram de falar. E esse tipo de montagem, pessoal, permite que as rodas de direção ela acompanhem as irregularidades do terreno. Então, olha só, aqui na frente eu tenho a base do triângulo. Então, quando a roda passa aqui, o peso está cá. Então, essa base aqui, ó, me dá uma estabilidade na frente, que é onde é que está o peso de carga, tá? Então é por isso já é feito de forma pensada. Esse tipo de montagem permite que as rodas da direção acompanhem as irregularidades do terreno, fazendo com que as 4 rodas sempre estejam tocando no solo. Então, dessa forma que se comporta, né, o eixo aí da nossa empilhadeira. Pessoal, além da base, há um outro dado que é importante para a estabilidade lateral, que é o centro de gravidade. Como exemplo, a gente pegou aqui, ó, a Torre de Pisa, lá na Itália, né? A gente pegou só como exemplo. Imaginemos que possamos amarrar um fio de prumo de predeiro no centro de gravidade da torre, aqui. Quando a ponta do prumo estiver dentro da base da torre, ela não tombará. Porém, se a inclinação for suficiente para que a ponta do prumo se desloque para fora da base, a torre tombará. Então é isso aqui, ó. Então eu tenho um prumo aqui, ó, fio de prumo. Eu tenho um prumo aqui, ó. Aqui é o eixo, aqui é o centro de gravidade. Esse aqui é o centro de gravidade. Então, se eu conseguir manter isso daqui, a torre não tomba. É o que acontece na Torre de Pisa. Apesar dela ter uma certa inclinação, ela não tomba. Agora, se eu tirar esse eixo aqui para cá ou para cá, essa torre, ela certamente vai ruir. É exatamente o que acontece com a empilhadeira, caso você exceda as proporções de distância da carga com o encosto ali do conjunto de forquilha. Ela pode vir a tombar. Quando elevamos ou inclinamos a carga, o centro de gravidade muda de posição. Tá vendo? É o que acontece, né? Quando você eleva, quando você inclina, então automaticamente também o centro de gravidade ele vai estar mudando de posição, que é onde o peso está sendo despejado no solo. Considerando o fio de prumo ali no centro de gravidade, no momento em que a empilhadeira passa sobre uma pedra, por exemplo, ou um buraco, se a ponta do prumo cair para fora da base, ela vai tombar. Aquela história. Então tem que manter sempre no prumo. É por isso que é importante a gente observar o ambiente, a gente observar o terreno também, e a gente observar e que respeitar o prumo ali do conjunto de torre e garfo da empilhadeira. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Observe que foi um material bacana, um material gostoso. Estude, acompanhe. Ficou com dúvida? Deixa no comentário, que assim que a gente olhar, que a gente ler, a gente dá um jeito de responder para você. Nesse material aí também terá alguma questão aí de prova. Então fique atento, estude, acompanhe, preste atenção, para que a gente não perca nenhuma informação e a gente consiga também no campo fazer a diferença. Tá?
tá? No próximo material, no episódio de número 9, trarei para vocês como tema componentes mecânicos, hidráulicos, elétricos e alimentação. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela. Segue Vita! Segurança, vida e trabalho.